No terceiro dia fizeram-se umas boldas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as boldas. E faltando vinho, uma mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Seus discípulos creram nele. Olha que coisa linda. 46 anos depois, está melhor do que no início, não está não, pastor Feira? Olha aí que benção. Quando Jesus está no casamento, irmão, o vinho bom vem no final. Hoje é melhor do que ontem, esse mês é melhor do que o anterior, e esse ano é melhor do que o anterior. E os dois já estavam dizendo ali: com 50 anos a festa vai ser maior. Olha que bênção, não é não? Bom demais, né? Mas o pastor Ferreira também disse: pode Jesus voltar, então a gente vai aproveitar para festejar logo hoje, né? Queria celebrar a Deus pela família do Marcos também, linda família, que Deus abençoe vocês. Estendam as mãos aqui à frente, vamos interceder por essas 2 famílias. Pai bendito, nós te somos gratos por teu amor e misericórdia, porque tens sustentado estas famílias. Tu és o Deus providente. Não são fáceis os dias, mas o Senhor é o sustento do nosso casamento. Queremos te adorar por tudo que o Senhor fez. São incontáveis as tuas obras, são inigualáveis as tuas obras, porque ninguém jamais poderia fazer o que fizestes nessas 2 famílias. Por isso nós te adoramos, te glorificamos e te celebramos por teu amor, e porque és bondoso para com estes e para com todos aqueles que te convidam para o casamento. Ser conosco nesta noite e fala-nos para a glória do teu nome, é o que pedimos-te em nome de Jesus. Queridos, podeis sentar e as famílias podem retornar aos seus lugares. Queria fazer menção, carta de mudança. Deus está nos presenteando com mais uma pessoa que estará vindo para cuidar da gente e ser cuidado por nós. Saudações do Senhor Jesus. Apresentamos a Assembleia de Deus em Fortaleza, o irmão David Lourenço Magalhães, estando em perfeita comunhão e idoneidade moral, pelo que vos recomendamos para que recebais no Senhor como ousam fazer os santos. Assinado aqui pelo pastor, presidente, pastor Antônio Carlos, Assembleia de Deus, Semear ali na Calcaia. Onde está? Amém. O Antônio Carlos já tem estado conosco há alguns dias, né? Já me é conhecido. É uma grande honra e uma grande alegria receber o irmão Antônio Carlos, né? Senhor abençoe a sua vida, irmão Antônio Carlos. Essa comunidade deseja receber e abraçar o irmão Antônio Carlos no amor do Senhor e na comunhão do Cristo de Deus. Se assim deseja, diga comigo: irmão Antônio Carlos, seja bem-vindo. Deus te abençoe, meu amigo. Sinta-se acolhido por esta comunidade, tá bom? A gente vai, a posteriori, você procura a secretaria para que então possa estar fazendo os formais registros, tá? Deus te abençoe, irmão Antônio Carlos, seja muito bem-vindo. Próximo domingo também nós estaremos anunciando outros irmãos que já tomaram essa decisão de estar conosco, e nós faremos isso no próximo domingo, tá bom? Agora vamos à Escritura Sagrada. Nós temos um precioso texto que se encontra em João. João pinça do ministério de Jesus 7 milagres. E desses 7 milagres, Jesus ensina-nos a respeito da vida e obra do Mestre. Os 7 milagres registrados por João não são aleatórios. Eles possuem um propósito vicário.
João é aquele evangelista que escreve 30 anos depois dos demais evangelistas. E quando escreve para, a partir de cada ato, revelar a grandeza de Jesus. O primeiro milagre que João realiza e descreve como sendo o primeiro milagre manifesto aos homens, João fala-nos do Cristo que transforma a água em vinho. E esta é uma ação única e exclusiva do Messias, a capacidade de transformar. Os sinais registrados por João possuem um propósito. E a Escritura diz que Jesus estava atendendo a um convite junto com os seus discípulos. Me vem à mente tudo que Jesus havia aprendido na sua infância, na sua adolescência, e tudo que Israel havia pregado antes mesmo de Jesus nascer. Porque na tradição judaica a presença de Deus se manifestava a partir da extrema reverência. Se Deus está presente, então vamos nos manter em reto silêncio. Vamos ponderar as palavras, guardar o pé, porque Deus está em silêncio e exige que sejamos cuidadosos, rígidos, atentos, porque a santidade de Deus não pode coadunar ou habitar no mesmo ambiente que o sorriso, que a festa. Essa era a ideia que se tinha de Deus. O Deus do Antigo Testamento, segundo a tradição judaica, era um Deus terrível, e não terrível no sentido de horrendo, mas terrível no sentido de grandioso. O teólogo Otton chega a dizer que Deus é um mysterium tremendum, ou mistério tremendo, porque havia medo da presença grandiosa, a ponto de Israel dizer: fale o Senhor conosco, Moisés, e não Deus, porque Deus é tremendo demais. Aí Jesus vem e encontra tempo para ir para uma festa. Aí Jesus vem e senta-se à mesa com gente que não era de igreja. Jesus vem e senta-se à mesa não apenas com gente que não era de igreja, que não era de templo, que não tinha carteirinha de sumo sacerdote, mas se senta na mesa com gente que nós não sentaríamos. Jesus está numa festa de casamento, sorrindo. Esse é um símbolo extraordinário do Evangelho. Jesus está dizendo: Deus não está distante e rígido, participando apenas dos momentos de extrema devoção, porque a gente tem a ideia de que para que Deus se aproxime, a gente tem que fazer aí uma sequência de dias de oração e de jejum, para que então sejamos merecedores da presença de Deus. Aí Jesus diz: não, vocês podem passar a vida todinha sem dizer uma palavra torpe, vocês podem passar a vida todinha sem pensar um pensamento contrário, vocês podem passar a vida todinha fazendo só o que é certo, vocês ainda não merecerão a presença de Deus. Ele está habitando na vida de vocês, não é porque vocês estão acertando, é porque Ele quer, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, e porque a sua bondade dura para sempre. E Ele não quer participar apenas dos momentos de rigidez, Ele não quer participar apenas dos momentos de consagração. Ele quer que a sua vida seja um culto, Ele quer que o seu casamento seja um culto, que a sua vida seja uma festa, e que Ele participe de cada instância da sua vida, cada instância, cada momento da sua história. Agora, o fato de Jesus estar presente no casamento, 46 anos depois, não quer dizer que não falte vinho. Não quer dizer que não tenhamos dificuldades, intempéries, problemas. Tem dificuldades, irmãos.
Perguntaram para a esposa do Billy Graham se ela já havia pensado em divórcio. Ela disse: em divórcio não, mas em assassinato eu já pensei. Já pensei em matar ele algumas vezes, mas em divorciar nunca pensei não, né? Falta vinho. Há falta do vinho. E o que a gente faz quando falta o vinho? A maioria de nós, quando falta o vinho, corre para Jesus. Quando o médico chega e diz assim: você está feliz? Tô. Eu tenho uma notícia que vai te trazer muita tristeza. Você está enferma, você está enfermo. Faltou vinho. O que a gente faz? Vai até Jesus. Quando o professor chega e diz: você está feliz? Tô. Não deu certo, você não passou no teste do Detran. Você vai para Jesus. E aí a gente costuma ir à presença do mestre quando o vinho falta. Esse casal está nos ensinando: não, está errado. Jesus não tem que ser convidado quando falta o vinho. Jesus tem que ser prioridade na lista. E eu não tenho que convidar Jesus sob a premissa ou sob a ideia de que quando faltar o vinho ele faz alguma coisa, porque ele não está ali para me servir. Eu tenho que convidar Jesus, porque se Jesus não estiver na minha vida, não estiver no meu namoro, não estiver no meu noivado, não estiver no meu casamento, não estiver no meu trabalho, não estiver na minha faculdade, não estiver nos meus sonhos, nos meus projetos, no meu futuro, no meu hoje, no meu aqui, no meu agora, no meu amanhã, se ele não fizer parte da minha história, não tem sentido viver. A ideia é: convide Jesus. Mas não convide porque o vinho falta, convide porque é bom estar na presença dele. Quando o vinho falta, ele está lá, e porque ele está lá, você vai ser consolada para a glória do nome de Jesus. Pastor, como é que eu faço para convidar Jesus? Lembre-se do que você é filho. Você acha mesmo que a Milena precisa pedir licença para entrar? Precisa não, irmão. Às vezes eu estou em aconselhamento aqui, o aconselhamento está denso, um aconselhamento difícil, às vezes enfrentando uma batalha espiritual, conversando, um drama muito sério. E aí quando eu olho aquela pessoinha branca, com a cabecinha assim na porta: pai, eu quero te dar um cheiro. Aí eu digo: é a Milena, gente. Milena não precisa pedir, Márcio, é a Milena. E a Milena ainda é criancinha, não entende, né? Aí ela entra, eu dou um cheiro nela e depois ela sai. E eu fico ali, cheio de alegria, porque é a Milena. Então quando Deus tem que resolver algum problema com Donald Trump e desenvolver algumas ordens para os mares, ponderando o peso dos montes e pensando sobre todas as coisas que ele faz, inclusive escalando as estrelas para que brilhe onde ele ordenar, que você chega e ele diz: é meu filho, então não importa o que eu estou fazendo, se ele está me convidando, eu tenho um tempo para ele. Glória a Jesus. Quando Jairo convidou, Jesus estava ocupado, sim ou não? Mas tinha tempo. Quando Simão o leproso o convidou, ele tinha muito o que fazer, mas tinha tempo. Quando aquele casal convidou, quando os discípulos a caminho de Emaús convidaram, Jesus tinha tempo. Quero dizer para você que ele é Senhor do tempo, é Senhor da eternidade. E se porventura você veio aqui nesta noite para dizer: Senhor, eu estou cansada, eu estou cansado, eu não sei mais o que fazer, eu preciso da tua presença na minha vida, eu quero dizer que o Senhor, nesta noite, pode mudar a história da tua casa. O Senhor nesta noite pode mudar a história do teu casamento, porque há uma promessa de vinho novo para muitas vidas neste lugar. Quando a notícia chega até Maria, certamente essa família, e alguns estudiosos acreditam nisso, que essa família ela fazia parte da família de Jesus, provavelmente um parente próximo de Jesus. Por quê? Porque Maria exerce liderança na festa, e geralmente quando uma mulher exerce liderança na festa é porque ela no mínimo tem proximidade com o casal, né? E Maria não era mestre de cerimônia, né? E quando o vinho falta, nós não sabemos a razão, mas a responsabilidade recai sobre os ombros de Maria. E Maria vai até Jesus. E quando ela chega lá, ela diz: Jesus, eu estou com um problema aí. Festa em Israel não era fácil não.
Casar em Israel era difícil, meu irmão. Você tinha que pagar hospedagem e festa regado. Há muita comida, muita música e vinho durante 7 dias. O negócio era difícil. Tem jovem que hoje chega e diz: pai, eu estou pensando em casar. O pai já começa a chorar 2 anos antes. Imagine os pais de Israel. Só que na tradição judaica, a presença do vinho representa alegria. E faltar alegria na festa é um péssimo sinal. Ela se aproxima de Jesus. E aí eu queria dizer para os irmãos, nós não sabemos também o motivo porque Maria foi até Jesus, mas ela tinha consciência que ele tinha solução para aquilo. Ele não havia ainda apresentado-se ou revelado-se como o Messias, mas ela sabia que ele tinha solução. E ela vai até Jesus e ela diz: olha, faltou vinho. E aí Jesus olha para ela e diz: que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. A ideia que você tem é que Jesus foi ríspido, né? Mas não foi, é apenas um mestre falando com uma discípula. A expressão de um homem no antigo Israel chamando uma mulher com essa palavra, ainda não é chegada a minha hora, ou citando a expressão mulher, não é uma expressão de desrespeito, é um aspecto extremamente cultural e natural. Jesus chama a mulher samaritana também de mulher. Quando a gente lê com os óculos do Ocidente, a gente tem a ideia: Jesus estava com raiva. Mas não. Jesus foi tão delicado que ela entendeu o recado. Jesus disse assim: ainda não é chegada a minha hora, mulher. Você viu ela murmurando? Viu não, ela ficou em silêncio. Aí ela entendeu o sinal, olhou para os serventes, para os garçons e disse assim: fazei tudo que ele mandar. E aí Maria está nos ensinando 3 lições importantes. Se tem uma coisa que Maria tem para nos ensinar, é nesse texto. Pastor, o senhor vai dizer que a gente tem que seguir Maria? Tem, nesse aspecto aqui tem. Fui para a doutrina na expedicionária, o pastor ensinou que a gente tem que seguir Maria. Primeiro, comunique os seus problemas à pessoa certa. Maria está certa ou não? Tem crente, irmão, que enfrenta um drama e sai contando para todo mundo, só esquece de contar para Jesus. Então, quando faltar vinho, atribulado, vai conversar com quem pode transformar água em vinho e quem pode sanar o teu drama e resolver o teu problema. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Maria está ensinando para a gente: se você enfrentou um drama, não adianta você passar a vida toda murmurando e dizendo que você merece, e dizendo que é isso mesmo, que você nasceu para ser miserável, que nasceu para... Não adianta. Vai até Jesus e diz: Jesus, eu não tenho solução, eu não sei o que fazer, eu não mereço o teu milagre, mas eu preciso da tua graça. Me ajude, me socorra, tenha misericórdia da minha alma. Glória a Jesus. Então Maria nos ensina a comunicar. Segundo, Maria nos ensina a esperar. Quando Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora, Jesus estava dizendo: Maria, o que você quer está alinhado com a vontade de Deus, mas não necessariamente vai acontecer no seu tempo. Olha que coisa linda. Jesus está dizendo: Maria, você está na direção certa. Jesus estava dizendo: ô Maria, Deus vai fazer o que você está querendo. Só que Deus não faz no teu tempo, é no tempo dele. Ele tem uma agenda organizada. Porque tem gente que passa a vida toda dizendo: Senhor, mas o que eu desejo está aprovado por ti. Eu quero que o Senhor me use para as nações. Eu quero casar-me e viver em paz. Eu quero encontrar um espaço
no trabalho onde o teu nome seja glorificado na minha história. E aí a gente faz orações que agradam a Deus. Mas essa passagem está nos ensinando que não é porque algo está alinhado com o coração de Deus que tenha que acontecer no seu tempo. Vai acontecer. Outra vez vos digo, vai acontecer. Na hora dele, no tempo dele, segundo a ordem do dono da tua vida. E em terceiro lugar, Maria nos ensina a confiar. Maria olha para os serventes e diz assim: fazei tudo que ele vos mandar. Você sabe o que é que ela está dizendo? Ele disse que ainda não era chegada a hora dele, mas eu confio na misericórdia dele, e eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Bendito seja o nome de Jesus. Portanto, descansa o teu coração na presença do teu Deus. Confia na misericórdia do teu Deus. Ele não te desamparou, Ele jamais vai te desamparar. Confia a Ele a tua história e a tua vida. Ele vai fazer alguma coisa. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Esse texto é riquíssimo de detalhes. E esse texto diz que havia naquela festa 6 talhas, cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Metreta é uma medida de 40 litros. Se eram 2 ou 3 metretas, cada talha comportava de 80 a 120 litros. É água demais, né? E por que o nome é talha? É porque eram rochas enormes, talhadas, eram pedras talhadas. E por que tinha umas que era 80 e tinha outras que era 100, tinha outras que era 120? É porque era um trabalho manual e não industrial. E para você talhar uma rocha, não tem como você encontrar o tamanho perfeito. Por ser um trabalho manual, algumas saíam com a capacidade de comportar 100 litros, outras 90, outras 80. E aí o escritor é cuidadoso e diz: entre 80 e 120 litros. E aí Jesus olha para aquelas talhas e diz assim: enchei até em cima. Diga comigo: enchei até em cima. Eu fico imaginando, irmãos, o trabalho. Porque, irmãos, se era entre 80 e 120, eram 6 talhas, então vamos fechar em 100. Amém? Está justo? 6 talhas dá quantos litros, irmão? 600 litros, irmão. Era vinho que dava para deixar todo mundo embriagado. Você já pensou 600 litros de água? E Jesus disse: encher até em cima. Eu fico imaginando a cena, porque, irmão, você sabe como era que se buscava água? Num cântaro com 4 litros. Joga o cântaro no poço, aí o outro vai do outro lado, joga o outro cântaro, e o outro joga o outro cântaro. Eu fico imaginando uns 5, 6 cântaros sendo jogados, e eles vindo e jogando na talha. Aí vem de novo, aí volta, e a festa acontecendo, e os serventes enchendo as talhas, e o tempo passando. Quando foram cheias as talhas, Jesus ordenou que se tirasse água e levasse ao mestre-sala. E a Bíblia diz: quando bebeu a água feita vinho, porque não sabia o mestre-sala, mas sabiam os serventes, ele começou a rasgar elogios para o noivo. E aí a gente olha para esse milagre e diz assim: extraordinário, Deus realizou um milagre instantâneo. Não, irmãos, não foi. Não foi tão rápido assim.
Você sabe quanto tempo é necessário para fazer uma talha? Você sabe que para fazer uma talha é preciso que o artífice demore muito tempo, ordenando batida por batida, até que se construa um espaço para a água. E aí vem uma primeira batida, uma segunda, uma 15ª, uma 101ª, e a batida após batida, e o espaço para a água vai se fazendo. E a alma vai se talhando. E o espaço para Deus vai se construindo. E aí a gente lendo isso começa a entender por que Jesus, Ele veio para transformar o nosso coração de pedra em coração de carne, para que nós possamos ter um coração com espaço suficiente para a água correr. Mas não acontece rapidamente, há um processo. E o primeiro estágio é o estágio da preparação, quando no talhar Deus encontra um lugar para a água. Quando no talhar Deus encontra um lugar para o milagre, porque nós queremos milagres todos os dias, mas nós não apresentamos lugar para milagre no nosso casamento. Porque nós queremos milagre todos os dias no trabalho, mas não apresentamos lugar para milagre. Essa palavra é uma palavra de Deus para algumas pessoas. Se você deseja um milagre, uma intervenção de Deus, Deus te deu a capacidade de talhar. Você é responsável por construir o lugar do milagre de Deus na sua vida. Eu preciso que Deus salve o meu casamento, e aí Deus fica no céu, também preciso que você me ajude. Porque você quer que eu salve o seu casamento, mas você não talha. Você quer que eu salve o seu casamento, mas eu não tenho espaço. Vocês não oram juntos. Vocês não mais leem a Escritura juntos. Vocês não mais se debruçam ante a minha presença juntos. Vocês não mais têm prazer em alegrar-se comigo juntos. E aí eu não consigo talhar. A talha está lá, mas fica vazia. Tem que ter água. E aí vem um segundo estágio, que é o estágio da cooperação. O primeiro é o estágio da preparação. O segundo é o estágio da cooperação. É quando nós cooperamos com Deus no milagre. Porque Deus poderia ou não dizer assim: faça-se vinho, e de repente aparecer um garrafão de 200 litros assim. Sim ou não, irmão? Podia, até de plástico se fosse preciso. Agora o negócio atribulou, né? O pessoal visse o plástico e ia dizer: o que é isso, né? Mas Ele tem poder para do nada fazer todas as coisas. Ele não precisava que ninguém trouxesse água, mas no processo de milagres de Deus na nossa história, nós precisamos cooperar. Se nós queremos ver a intervenção de Deus, a pergunta do Espírito de Deus nesta noite é: quantos cântaros você tem carregado? Qual tem sido o seu esforço no processo de restauração da sua própria casa, da sua própria vida? Não é tão instantâneo assim o milagre. É preciso que haja uma ação cooperativa, sinérgica, do Deus soberano com o crente que sonha com o milagre de Deus. É muito fácil dizer: Senhor, eu quero um milagre, e dormir esperando. Mas a palavra do Senhor para os crentes nessa noite é a seguinte: Deus está sempre predisposto em santidade a responder às nossas orações, mas Ele precisa encontrar um coração envolvido com o seu reino, envolvido com a sua obra e envolvido com Ele mesmo. Aí o milagre se estabelece, se torna verdade em nós. E aí o que acontece? Preparação, cooperação, transformação. Vinho novo. Vinho novo. É o que Deus tem para as nossas vidas. 46 anos o nosso pastor está casado.
Mas foram tantas as visitas de Deus renovando o vinho, renovando a alegria, transformando coisas, mudando situações. E aí a gente diz assim: se para fazer um milagre é preciso que haja esse trabalho inteiro de talhar, esse trabalho inteiro de carregar cântaro a cântaro, então eu não quero milagre. E aí eu preciso dizer para você nesta noite, você precisa ouvir essa palavra do Senhor. Ainda que você se demore talhando, e ainda que você gaste tempo carregando cântaro a cântaro, até encher as talhas, quando você vê o instantâneo milagre de Deus, você vai dizer: valeu a pena. Porque se Deus fosse fazer o milagre do vinho segundo a naturalidade, era preciso que o vinhateiro rogasse ao Senhor para enviar chuva no campo. A chuva toca a terra faz a vide florescer, florir. A vide nasce, apresenta os seus brotos e depois de um tempo apresenta a vide, a uva. Depois de meses o vinhateiro colhe essa uva, leva para o lagar, pisa a uva. Depois que pisa a uva, o vinho vai para um espaço de fermentação, depois de comporta, e aí depois é servido. Olha quanto tempo. O processo é assim: água, semente, vinhateira, uva, lagar, fermentação, vinho. Aí Jesus fez o seguinte: da água Ele tirou o processo todo. Ele tirou a semente, Ele tirou o vinhateiro, Ele tirou a uva, Ele tirou o lagar, Ele tirou a parte da fermentação, e da água Ele fez o vinho. Glória a Jesus. Então a palavra do Senhor para algumas pessoas é essa: aquilo que você esperava acontecer na sua vida depois de muito tempo, Deus pode fazer hoje. Deus pode inaugurar agora. Não existe casamento destruído quando Cristo está nele. Não existe vida destruída quando Cristo assume a capitania dessa vida. Não existe história destruída quando Deus escreve essa história. É hoje, glória a Jesus. É agora. É agora, irmãos. E aí quando a gente vai à Escritura, a gente encontra o mestre Sala dizendo: o noivo, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando todos têm bebido bem, o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus estava nos ensinando algo especial. Jesus estava nos ensinando que a lógica do reino é diferente da lógica deste mundo. Na lógica do reino, quando a pessoa está bem, recebe o vinho bom. Quando a pessoa já não está bem, recebe o vinho inferior. No reino, não importa se você está bom ou ruim. Não importa se você está bem ou mal. O fim das coisas
é sempre melhor do que o princípio delas. Por isso eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. O fim do seu casamento não vai ser as barras dos tribunais, vai ser a celebração diante da presença de Deus. O fim da sua história e da sua vida não vai ser um fim de destruição, mas um fim de graça e de bondade. Quando você passar pelo vale de Baca, você vai encontrar algo especial de Deus naquele lugar. Eu queria que você abrisse a Bíblia, a gente vai concluir o sermão agora, no Salmo de número 84. E eu quero que você leia esse Salmo. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem, mas eu quero que você leia esse Salmo como uma palavra dirigida ao seu coração, como uma promessa de Deus à sua história, à sua vida, ao seu casamento, ao seu futuro, ao seu namoro, ao seu noivado, aos seus sonhos. O salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Olha a promessa de Deus no versículo 6. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode estar passando por um vale, mas Deus vai te dar capacidade para você fazer uma fonte nesse vale. E olha só o que o restante do versículo diz: a chuva também enche os tanques. Glória a Jesus. Você está no vale de Baca, Deus vai te dar graças para você encher as talhas para a glória do nome dele. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Versículo 10, porque vale mais um dia nos teus átrios, do que em outra parte 1000, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda da impiedade, porque o Senhor Deus, irmãos, esse versículo foi tema de uma festa na outra comunidade que nós dirigimos. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que se permite ser talhado por tuas mãos. Bem-aventurado o homem que escuta a voz da mãe de Jesus dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. Bem-aventurado o homem que obedece a tua voz e sabe que do Senhor é o poder para transformar as coisas. Nós vamos louvar a Deus. Durante esse louvor você vai celebrar a Deus com dízimos e ofertas. Convido os obreiros oficiais da igreja. E nessa noite essa é a palavra do Senhor ao nosso coração. Ele tem um milagre reservado para nós. Mas todo milagre de Deus traz consigo responsabilidades. Vamos assumir o nosso lugar na talha, e Deus vai assumir o lugar dele no milagre. Glórias sejam dadas a Jesus. Cantem ao Senhor. Após esse louvor, eu queria chamar aqui à frente a Karine. Nós vamos orar pela Karine. Ela vai estar
passando pela intervenção cirúrgica, pelo vale de Baca. Mas Deus vai transformar aquele lugar em fonte de vida.